Bom dia, igreja. Bom dia. Ah, vocês chegaram, não foi? Eu queria que vocês ficassem de pé. Vou mexer com vocês. Só um pouquinho. Olhe para essa pessoa do lado e diga: que bom que você está aqui. Já que você veio, aproveite. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos. Que dia maravilhoso, né? Que dia festivo. Você se alegra com essas pessoas descendo as águas hoje? Amém. É motivo de grande alegria, né? Eu queria também dar bom dia a você que está aí nos assistindo online, né? E te convidar para no próximo culto você estar aqui presente. Amém? Gente, nós estamos numa escola dominical. Amém? E hoje nós vamos ler bastante a palavra. Você se anima com isso? Eu queria que vocês abrissem aí logo para a gente começar em 1 Coríntios 12. Enquanto vocês vão abrindo, nós estamos dando sequência à série Chamados para Servir, que teve início domingo passado pela manhã. Nós tivemos a ministração da nossa doutora Ana Fábia. Está lá no YouTube e aí você pode conferir o que foi ministrado lá. Amém? Então, para a gente se contextualizar, eu queria ler com vocês lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13, que diz assim. Isso a gente está pegando algo que foi falado na aula passada para a gente fazer o link, certo? E diz assim, o tema é, todos têm um lugar no corpo. Diga, eu tenho um lugar no corpo. E hoje nós vamos trabalhar sobre alguns obstáculos e cuidados que nós precisamos identificar para funcionar bem direitinho como corpo. Amém? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13, diz assim. Pois também todos nós fomos batizados em um só Espírito. Diga, um único Espírito. Para constituir um único corpo. Diga, único. Então, para começar, a gente já percebe que isso está falando sobre o quê? Unidade, não é isso? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a palavra vai dizer que Cristo derrubou a parede de inimizade que havia entre o homem e Deus, e fez de todos os povos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, um único povo. Amém? É disso que ele está falando aqui. Então, todos nós recebemos um único Espírito e formamos um único corpo. Versículo 14. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Você tem membros aí no seu corpo? Graças a Deus. E graças a Deus, porque nós temos muitos membros, né? Um corpo que tem a falta de algum membro, o que acontece? Ele sofre limitações, não é assim? Então, Deus, quando pensa na igreja como corpo, Ele pensa na igreja como um corpo que funciona perfeitamente. Amém? Então, no corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar. Tem o olho, tem o nariz, tem a orelha, tem a mão, cada um funcionando de acordo com aquilo que recebeu para fazer. Amém? Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Olhe para o seu irmão e diga, você é parte importante no corpo de Cristo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Diga a seu irmão, eu preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Então, o que é que a gente tira disso aqui? Que cada pessoa é importante. Não importa se às vezes você acha que o que você faz no corpo de Cristo é algo pequeno.
porque ninguém está vendo ou porque você considera de menor importância. Não existe isso. Porque diante de Deus não existe hierarquia de dons e talentos. Cada um recebeu uma porção dada pelo próprio Deus para executar algo dentro do corpo. Talvez você não tenha essa consciência ainda, mas como eu posso contribuir para o corpo? Qual a minha função? Qual o meu chamado? E a minha dica para você é: comece servindo, né? A gente só sabe o que uma semente vai dar quando a gente planta na terra e ela cresce. Então, quando você semeia numa boa terra e você tem uma boa semente, então as expectativas são as melhores. Amém? Então, se envolve, faz algo para edificar o corpo, porque você é parte importante. Nós vemos que alguns membros, eles são vistos, né? Então, veja aqui, alguns vão dizer: não, porque eu não estou dando aula, eu não quero servir. Porque eu não estou liderando alguma equipe, eu não quero servir. Não. Mas tudo é importante, tudo contribui para o bom funcionamento do corpo. Amém? Você vê o coração do corpo? E se ele parar de funcionar, o que é que acontece? Não é? As veias, se elas forem entupidas, o que acontece? O próprio dedo midinho do corpo, se a gente perder ele, vocês sabiam que a gente perde todo o equilíbrio do corpo? Então, veja, cada parte é parte importante. Amém? E nós vamos falar agora sobre a importância de cada membro entender o seu papel no corpo. Lá em 1 Coríntios 12, 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Diga: cooperação. Então, se a gente olhar para um corpo de forma orgânica, nós vamos perceber que todos os membros, eles cooperam uns com os outros. Amém? Imagine se houvesse divisão no corpo. A mão querendo ir para um lado, o pé para o outro. Então, isso traria um desequilíbrio, uma divisão. E o objetivo do corpo é que ele coopere. Isso nos traz um senso de pertencimento e propósito, unidade e cooperação. Pertencimento, propósito, unidade e cooperação. É assim que um corpo bem ajustado, ele precisa caminhar. Então, eu preciso ter esse senso de pertencimento, de pertencer ao corpo, de estar envolvido, de estar fazendo parte. E propósito. Eu preciso saber que eu tenho um propósito. Uma motivação. O que é que me motiva a fazer o que eu faço na casa de Deus? Né? Precisa haver esse senso de propósito. Nós precisamos servir como servimos ao Senhor. E Deus não nos vai recompensar por cargos. Ah, quem é pastor vai ter um galardão maior do que quem limpa a igreja. Né? Não, Deus recompensa fidelidade. Diga aí. Deus recompensa fidelidade. Efésios 4, 15 e 16 vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga: cresçamos. Em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando nós vemos a igreja como um corpo, nós percebemos que o serviço, ele nos ajuda a crescer. Como pessoas, como irmãos, a palavra diz que o ferro se afia com o ferro. Né? E é no crescimento, é vivendo essa vida em comunidade, em igreja, que a gente vai crescer, que a gente vai amadurecer, que a gente vai ser bênção na vida do nosso irmão e que também a gente vai ser acrescentado. Cristo é o cabeça, né, do corpo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Veja, dá ênfase a essa palavrinha aqui. Auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, para que um corpo funcione em perfeito estado, é preciso haver a justa cooperação de cada parte. Né? Se eu tenho alguma deficiência em uma perna,
eu vou sobrecarregar a outra. E sabia que hoje, no corpo de Cristo, existem muitas pessoas sobrecarregadas, porque algumas não se envolvem, não fazem a sua parte. Existem hoje aqui na nossa realidade, na nossa igreja, pessoas que estão envolvidas em 3 departamentos, 5 departamentos, e existem pessoas que não servem em nenhum departamento. Então, pessoas estão sendo sobrecarregadas, porque alguém está deixando de fazer a sua parte. Diga assim, essa pessoa não sou eu. Então, é essa justa cooperação que vai promover o crescimento. Quando nós despertarmos para essa consciência de pertencimento, de propósito, né? De fazer algo maior do que nós mesmos, para um propósito maior do que nós mesmos. Então, nós vamos estar andando como um corpo bem ajustado. Amém? E tem uma coisa que nós precisamos falar também sobre o serviço. O serviço não é apenas sobre o que nós fazemos, mas sobre como nós fazemos. Né? Isso aí é um ponto que nós precisamos atentar. Não é sobre fazer, mas como fazer. E dentro disso, nós vamos ver alguns apontamentos dentro desse tema. Se a gente perceber lá em 1 Coríntios 12, é o capítulo onde ele vai falar sobre os dons e talentos. Os dons que Deus concedeu à igreja com o propósito de edificar o corpo, de promover o crescimento, de promover a unidade. E logo em seguida, é o capítulo 13 de Coríntios, conhecido como capítulo do amor. Então, não é por acaso que logo em seguida, né, no finalzinho do capítulo 12, no último versículo, ele vai dizer, depois que ele fala dos dons, lá no versículo 31, ele vai dizer, e agora eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai falar do amor. 1 Coríntios 13, versículo 1, diz assim, ainda que, diga ainda que, eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que, diga, ainda que, eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Isso aqui é algo grandioso, gente. Conhecer todos os mistérios e toda a ciência, pois a palavra diz que ainda que, se não tiver amor, nada adianta. Nada adianta. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Isso aqui é grandioso ou não, gente? Você ter... vamos mudar a igreja de lugar, vamos para outro bairro. Ainda que você tenha tamanha fé a ponto de fazer isso, se você não for motivado pelo amor, nada adianta. Nada adiantaria. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Diga aí, se você se oferecer como Marte, pode me tocar fogo, eu entrego minha própria vida. Mas se no seu interior você não estiver fazendo isso, guiado pelo Espírito, com a motivação correta, com a motivação do amor, você vai chegar lá no céu e vai se surpreender. Não serviu de nada. Então, isso nos traz um alerta, uma reflexão que nós devemos fazer. Como eu estou servindo? Né? Às vezes, nós começamos até com a motivação certa, mas à medida que nós vamos nos envolvendo no serviço e pegamos mais um departamento, e mais um departamento, e mais um departamento, e aquilo nos envolve de tal maneira que vai nos afastando do principal propósito, do propósito inicial. De servir pessoas, de amar pessoas, de glorificar a Deus e fazer isso, transmitir isso em todas as nossas atitudes. Amém? Então, ele vai falar sobre isso. Ainda que, se não tiver amor, nada disso me adiantaria.
Outro ponto que nós devemos observar é que nós devemos servir em temor. Diga temor. Não é sobre nós, mas sobre Ele em nós. Colocar no centro aquele que deve estar no centro. Amém? Lá na carta aos Coríntios, nós tivemos um estudo aqui, e nós vamos ver Paulo combatendo a questão do partidarismo que se levantou dentro da igreja. Né? Os irmãos estavam dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Então, as pessoas estavam tirando o foco de Jesus e trazendo para homens. Homens habilidosos, cheios do Espírito Santo, que tinham sido levantados pelo próprio Jesus para cumprir o ministério que eles estavam exercendo. E aí, Paulo, de forma bem esclarecedora, lá em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 5, ele vai dizer, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, veja, Paulo, nós estamos diante de um homem grandioso, um homem versado no saber e no conhecimento, mas ele sabia que Cristo era tudo nele, e que era o único de receber a glória, o louvor e a adoração. Então, eles vão chamar aquele povo à consciência e dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas servos de Deus, constituídos por Ele mesmo. Então, Paulo tinha esse entendimento de que ele era um servo e de que o que ele tinha foi o Senhor que concedeu a ele. Nós precisamos ter esse sentimento em nós mesmos. Nós precisamos ter essa consciência. E aí no versículo 7 ele continua, de modo que nem o que planta, mais um pouquinho para frente, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aí ele continua, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, Paulo traz aqui lições valiosas para nós. Nós somos servos. Não importa em que posição nós estamos servindo. Nós podemos estar aqui ministrando a palavra, nós podemos estar lavando um banheiro, nós podemos estar no estacionamento. Somos todos servos cooperando para um só propósito, cumprindo aquilo para o qual nós fomos designados. E ele diz aqui que cada um receberá o seu galardão conforme o seu próprio trabalho. É por isso que nós não devemos usar a régua de ninguém para nos medir. Nós precisamos ser achados fiéis naquilo que nos foi confiado. É sobre isso que nós vamos receber o nosso galardão. Né? Se eu fui chamado para estar no departamento infantil, eu vou ser cobrado por aquilo que me foi dado como ferramenta. Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, amém? Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus. Isso não é maravilhoso? Deus sendo tão grandioso, poderoso, autossuficiente, Ele conta comigo e com você para sermos cooperadores da sua obra aqui na terra. Amém? Às vezes eu estava vendo uma pregação, achei bem interessante. O ministro estava falando, às vezes nós estamos orando para que Deus faça tudo. Jesus vá no hospital, entre agora no leito onde está Mariazinha. Nós declaramos a cura sobrenatural. Jesus, vá na casa de fulano, ela está precisando de um colchão. Manda esse colchão, Jesus. Enquanto os braços e as pernas de Jesus aqui somos nós. O que nós estamos fazendo com aquilo que tem chegado até nós? Então, qual é a palavra sobre cura? Nós podemos orar? Podemos, mas também nós podemos ir lá e impor as mãos. Amém? Nós podemos orar pela necessidade de um irmão? Podemos, mas também nós podemos, se nós temos os recursos, podemos ir lá comprar um colchão e entregar a ele. Então, nós somos o corpo físico de Jesus aqui na terra. Né? Ele é o cabeça. E se nós funcionarmos de maneira bem ajustada, nós vamos estar cumprindo
aquilo que nos foi confiado. E vamos ser achados fiéis. Amém? Outro ponto que nós precisamos observar é que nós precisamos servir com diligência. Diga assim, diligência. Cada um veja como edifica. Então, não é apenas servir por servir, é servir com amor, com entendimento de quem nós somos. Servos, capacitados, sim, cheios de dons e talentos, sim, mas que Cristo precisa ser o cabeça, como Ele é. Ele precisa ser o centro. E também nós precisamos servir com diligência. Romanos 12, 6, diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça. E aí, graça, a gente entende como favor imerecido, sim, mas também a gente entende como uma capacitação do próprio Deus, nos concedendo ferramentas e habilidades. Amém? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, diga, foi dada. Então, não vem de nós mesmos. Amém? Se profecia, e aí ele vai dar algumas instruções. Se a sua graça é profecia, que seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce amor, quem exerce misericórdia, que faça com alegria. O amor entre vós seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, veja, aqui a gente pode tirar vários adjetivos, várias considerações sobre como se deve servir. Com esmero, com dedicação, com diligência, com alegria, com fervor de espírito, preferindo em honra uns aos outros, sendo zelosos e não remissos. Então, também não é sobre servir por servir. Como nós estamos servindo? Nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos fazendo com zelo, né? Inclusive, ele fala aqui, nós estamos preferindo os nossos irmãos em honra, nós estamos honrando o nosso irmão que está ao nosso lado, o nosso membro que está do nosso lado. Você não vê ninguém desprezando alguma parte do próprio corpo, dizendo, eu não preciso desse dedo, pode tirar. Mas, às vezes, nós fazemos isso com pessoas, não é verdade? E isso foge à palavra de Deus. Amém? Lembra que, sem amor, nada podemos fazer. Então, eu preciso considerar o meu irmão importante. Eu preciso considerar o meu irmão, de fato, como alguém como aquilo que ele é. Como Deus o vê? Deus o vê como uma parte importante no corpo. Quem sou eu e quem é você? Para fazermos essa diferenciação. Todas as partes são importantes. Mesmo que aos nossos olhos existam uns mais eficientes, mais rápidos em responder, mais habilidosos, toda parte é importante. Juntas, medulas, ossos e os membros. Amém? A justa cooperação de cada parte é que vai promover o crescimento do corpo, né? Então, as juntas é aquilo que dá flexibilidade ao corpo. Então, nós não vemos, mas elas estão aqui, dando flexibilidade ao corpo. E isso é importante. Um corpo bem ajustado, ele corre, ele se move com mais facilidade. Quem aqui já teve problema nas articulações? No joelho. Ficou entrevado, com a crise de coluna. Então, é nesses momentos que a gente percebe, né, o quanto é importante a justa cooperação de cada parte. Romanos não, 1 Coríntios 3.
Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça que nos foi dada. Eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Aqui Paulo está falando sobre ele e Apolo. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Diga, eu vou prestar contas sobre mim mesmo. Então, você não vai prestar contas do seu vizinho, do seu marido, do seu filho. Você vai prestar contas de você mesmo. Então, aquilo que nós fazemos, ele tem peso de eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui, e tudo isso vai redundar na nossa eternidade. É por isso que Paulo diz, cada um veja como edifica. E eu não sei para você, mas isso me trouxe um grande temor. Né? Porque ele fala aqui que no grande dia as nossas obras elas serão provadas pelo fogo. E o fogo é que vai dizer o que tem valor e o que não tem valor. O que foi edificado em amor, o que foi edificado segundo aquilo que nos foi confiado, com fidelidade, isso permanecerá. Mas tudo aquilo que nós fizermos para nós mesmos, para a nossa carne, com as nossas motivações desalinhadas, isso será queimado pelo fogo. Né? E cabe a nós fazer essa reflexão. Como eu tenho servido? Para que eu tenho servido? Né? Eu sei que nós servimos a Deus servindo a pessoas, mas nós não podemos inverter também essa ordem. Nós devemos servir a pessoas como estivéssemos servindo a Deus. Mas, se nesse serviço, o que é que eu estou buscando? Estou buscando ser vista? Estou buscando ser reconhecida? Estou buscando alguma vantagem? Qual é a minha motivação? Então, tudo isso vai ser pesado naquele grande dia. E nós precisamos ter esse senso de cuidado com nós mesmos, de fazer essa avaliação, né? De olhar para nós e nos avaliarmos. Como eu estou servindo? Como eu estou contribuindo? Se eu não estou servindo, como eu posso servir? Como eu posso ser útil? Né? O salmista vai dizer, eu acho que é no Salmo 116, ele vai dizer, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo o que me tem feito. Né? Então, nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que fomos alcançadas, que sabemos de onde Jesus nos tirou e o que Ele tem feito em nossas vidas, nós temos o dever de torná-lo conhecido. Amém? E nós fazemos isso através do nosso serviço. Nós fazemos isso também lá fora, mostrando, sendo testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Amém? Nós precisamos fazer também com consciência de eternidade. Como eu já falei aqui, as nossas obras, elas têm peso eterno. Não é que nós vamos ser salvos pelas obras, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras são aquilo que nós externalizamos como expressão da nossa salvação. São os frutos que nós mostramos, que nós revelamos como parte da nossa vida que foi transformada. E essas obras, sim, elas têm peso eterno de glória. Nós vimos aqui, falou sobre ouro, sobre pedras preciosas, sobre palha, sobre feno. Então, há um peso sobre as nossas obras, um peso eterno. E isso, Paulo disse lá na frente. Cada um vai receber um galardão conforme as suas obras. Então, existe recompensa para as nossas obras. Amém? Você se alegra com isso? Então, com isso eu quero dizer, não enterre o seu talento.
Seja por achar que ele é pequeno, insignificante, ou até por preguiça e negligência. Amém? Preguiça e negligência é algo que não cabe na vida do crente. Diga aleluia! Glória a Deus! Né? O crente, ele é alguém que está crescendo de glória em glória. A palavra de Deus diz o quê? Crescei e prossegui, conheceis e prossegui em conhecer a palavra de Deus. O conhecimento de Deus, ele é eterno, né? Quanto mais a gente mergulha, mais a gente percebe que não estava sabendo de muita coisa, não. Né? E Deus nos chama para perto. Né? Nós estamos vivendo os últimos dias e Deus conta com a igreja operante. Operante. Tem até um livro que diz o fim da igreja espectadora. É a igreja que senta, que consome e vai embora para casa e continua a sua vida. Não temos tempo mais para isso. Amém? Chegou o fim da igreja espectadora. Chegou o momento de nós, igual alguém que corre, né? Ele começa correndo devagar e vai pegando velocidade. E quando ele vê que está chegando perto da largada, o que é que ele faz? Ele corre mais ainda. Ele dá o gás para chegar aonde ele precisa chegar. E nós estamos nesse final de largada. Eu não sei se você está percebendo. Se não está, você vai perceber, vai ficar despertado agora. Amém? Então, nós precisamos correr com mais velocidade. Nós precisamos correr com mais velocidade. Olhando para o alvo, olhando para aquilo que é eterno, para aquilo que nós precisamos fazer enquanto igreja. O fim da igreja espectadora de Tony Cook, tem aqui na livraria, eu aconselho você a ler. E ele vai trazer justamente essa revelação. E ele diz, a menos que a igreja esteja correndo com direção, com estratégia, com foco, ela vai se perder em coisas não essenciais. E nós não seremos essas pessoas. Amém? Diga, eu não enterrarei o meu talento. Olhe, você ouviu o que você disse, né? Lá em Mateus 25, ele traz a parábola dos talentos. Alguém não conhece? A parábola dos talentos fala sobre um homem que viajou e deixou alguns servos na sua propriedade. E ele deu a eles alguns talentos. Está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Então, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E eu acho interessante que aqui no versículo 15, Mateus 25, 15, ele diz assim: a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, Deus concedeu, aqui é a figura de Deus, amém? Deus concedeu a cada um de nós, segundo a nossa própria capacidade, talentos. Não importa se foi 1, não importa se foi 2, não importa se foi 5. O que receberam 5 talentos e o que recebeu 2, eles multiplicaram esses talentos. Mas o que recebeu só 1, ele escondeu o seu talento, esperando devolver aquilo que era do Senhor quando ele voltasse. E depois de um tempo, o Senhor volta e encontra os seus trabalhadores. E vai pedir conta daquilo que foi entregue a eles. E aí o que recebeu 5 diz assim, aqui estão os teus 5 talentos e os mais 5 eu multipliquei. E aí o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 2 talentos, multiplicou mais 2. E ele recebeu a mesma palavra, servo bom e fiel. Mas o que enterrou o seu talento, recebeu no versículo 26, servo mau e negligente. Em qual classificação eu e você queremos estar?
Perceba que aqui não foi sobre a quantidade de talentos. O Senhor recompensou conforme a capacidade de cada um, conforme aquilo que eles fizeram com o que eles tinham. Então, 5 é maior do que 2 ou não? 10 é maior do que 4? Sim. Mas um não recebeu mais porque multiplicou mais. Na verdade, os 2 apenas dobraram aquilo que eles receberam. Então, Deus recompensou a fidelidade dos seus servos em fazer aquilo que eles tinham sido designados para fazer. E aí, às vezes, a gente pode pensar, mas esse Senhor não foi muito severo, não? Porque, afinal, o servo que tinha um talento, ele devolveu o talento. Ele não roubou o seu Senhor, ele devolveu aquilo que tinha sido confiado. Mas veja que o Senhor distribuiu conforme a capacidade de cada um. Então, havia sobre aquele homem a capacidade de multiplicar o seu talento. E ele não fez porque ele foi negligente. Ele não foi porque ele teve preguiça. Porque para ele foi mais fácil enterrar o talento, sentar e esperar para devolver. Então, ele recebeu servo mau e negligente. Tira o talento dele e dai ao que tem 10. Porque ele, sim, sabe multiplicar os talentos. Então, que eu e você não sejamos encontrados nessa posição, né? Lembrando que Deus recompensa conforme a fidelidade que nós damos em resposta a Ele. Ele nos concede dons e talentos conforme a nossa capacidade. Então, não é exigido de nós algo que nós não possamos dar, né? Deus nos conhece, Deus conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas Ele também sabe quais são os dons que nós carregamos e a capacidade que nós temos. Amém? Então, nós precisamos ter temor em relação a isso. Lá em Hebreus 6:9, o autor aos Hebreus ele vai fazer uma exortação ao progresso da fé, e ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, diga até o fim, a mesma diligência. Diga diligência. Diligência é o contrário de negligência. Amém? Para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam promessas. Então, nós vemos aqui mais uma exortação. Nós precisamos ser diligentes, perseverantes. Nós precisamos correr para o prêmio da soberana vocação, para as coisas excelentes. Sabe, querido, nada aqui nesse mundo se compara à nossa eternidade com Deus. E, às vezes, nós vivemos como se não fôssemos eternos, né? E eu vi um exemplo também bem interessante, que na ocasião a pessoa pegava um fio desses que o pessoal usa na comunicação, bem comprido, eu acho que tinha uns 20 metros, e tem aquela pecinha de encaixe, né? Que coloca pluga lá no aparelho. E ele dizia, isso aqui é a nossa vida, comparada a toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Diga ao seu irmão, você é eterno. O que você tem construído para a eternidade? O que nós temos construído para a eternidade? Construído para a eternidade. O homem vive como se nunca fosse morrer. E isso não pode ser a nossa prática, o nosso entendimento. Nós precisamos, ele vai dizer aqui, há um caminho sobremodo excelente. As coisas do porvir não se comparam às coisas do presente. Nada se compara às coisas do presente. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação?
E ele vai dizer: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Porque são essas coisas que têm para nós eterno peso de glória. Não sejamos negligentes, não estejamos alheios àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? 1 Coríntios 15, 58, ele vai dizer: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Tem trabalho? Tem, mas também tem recompensa. Amém? Ser diligente dá trabalho? Dá. Criar filhos dá trabalho? Dá. Mas se nós fizermos com diligência, nós vamos colher os frutos lá na frente. Né? Nem sempre o mais fácil é aquilo que vai nos trazer o retorno que nós estamos esperando. Então, aquela conversa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está disposto a receber a caixinha da surpresa? Ou você constrói o caminho, ou você tem que receber aquilo que lhe for entregue. Né? Porque toda ação, ela tem uma reação. Toda semente, ela vai trazer um fruto. Então, se nós não estamos plantando de forma consciente, pensando nos frutos que nós iremos colher, nós estamos plantando de qualquer maneira, jogando sementes de forma aleatória, que nós não sabemos o que vai dar lá na frente. E às vezes nós perguntamos: por que eu estou passando por isso? O que é que está acontecendo na minha vida? Mas eu não fiz nada para merecer isso. Então, às vezes, de forma inconsciente, nós estamos lançando sementes. E essas sementes é que nos vão trazer os frutos do amanhã. Amém? E aqui ele reforça: sejam constantes, sejam abundantes, sejam fervorosos, sejam diligentes, estejam atentos para que vocês possam colher o galardão lá na frente. Amém? No Senhor, o vosso trabalho não é vão. 2 Coríntios 16, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que não vemos. Porque as que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. E para finalizar, diga: Eu queria ler com vocês João 15, 5. Diga assim: permanecer é uma condição para frutificar. João 15, 5 vai dizer assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, aqui fala sobre permanecer. Permanecer, ou você está dentro, ou você está fora. Se a gente vê uma árvore, tem uns ramos, né, que se ligam ao caule, né? Se a gente cortar aquele braço da árvore, ele vai deixar de permanecer na árvore. Então, aquela galha vai acontecer o que com ela? Ela vai secar e vai morrer. E dali não vai sair mais nenhum fruto. Mas se aquela galha ela permanece conectada à videira, onde passam as seivas que vão nutrir esses galhos dessas árvores, né? Que vão passar vida para esses galhos vão produzir frutos. Então, assim somos nós.
Permanecer é uma condição para frutificar. Nós precisamos permanecer nele para frutificar. E como é que eu permaneço nele? Eu preciso ter relacionamento com Deus e com a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é o próprio Deus. E ele vai dizer, não há como dizer que amamos a Deus e não amamos a sua palavra. Como nós vamos conhecer a Deus se não através de sua palavra? Nós precisamos nos expor à verdade, à palavra, né? É ela que vai lavar a nossa mente, é ela que vai nos trazer esclarecimento, é ela que vai nos permitir andar de forma alinhada, com mais velocidade. Nós estamos aqui hoje estudando a palavra. E quantas coisas nós aprendemos sobre o corpo? Nós aprendemos que nós precisamos estar em unidade, nós aprendemos que nós precisamos andar de forma bem ajustada, com um propósito comum, com um coração alinhado, fazendo a vontade de Deus, amando o nosso irmão, me envolvendo nas coisas de Deus na igreja, com o meu serviço. E isso é uma expressão também de amor. Então, para que nós possamos permanecer em Cristo, nós precisamos fazer parte desse corpo, né? Da mesma forma do exemplo da árvore, se nós amputarmos alguma parte do nosso corpo, uma mão, por exemplo, se ela estiver separada do corpo, ela não é mais corpo. Ela é um membro solto. E um membro solto, ele vai fazer o quê? Ele vai apodrecer e vai entrar em decomposição. Então, não existe igreja fora desse ajuntamento, né? Nós somos templo do Espírito Santo, sim. Mas quando nós nos unimos de forma coletiva, nós formamos a igreja do Deus vivo, né? Individualmente nós somos membros, mas coletivamente nós somos corpo. E para que nós possamos funcionar como corpo, nós precisamos estar aqui, bem ajustados, com o auxílio das juntas e medulas, que é o que vai dar liga ao corpo, os ligamentos que ligam a mão ao braço e assim sucessivamente. E ele vai dizer, o que permanece em mim, e eu nele, e eu nele. O Espírito Santo precisa ter voz ativa no nosso coração. A gente precisa cultivar um canal aberto para que ele possa nos dirigir, nos governar, nos inspirar, para que, de fato, nós sejamos úteis ao seu propósito. Amém? O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, não é na força do nosso braço, não é na base da nossa própria inteligência ou intelectualidade. Mas sem ele, nada podemos fazer. Nós podemos até fazer alguma coisa, mas lembra? Será feno e palha. Mas aquilo que nós produzirmos, por estarmos enxertados na videira, isso sim vai produzir eterno peso de glória. Porque sem mim, nada podeis fazer. Amém? Então eu queria que você levantasse agora para a gente fazer uma oração. Pai, obrigada, Deus, por essa manhã que o Senhor preparou para nós. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos esclarece, Senhor, que nos exorta, que nos capacita, que nos habilita, Senhor, a vivermos de forma mais alinhada, Senhor, com os Teus propósitos, de forma que nós possamos desfrutar, Senhor amado Pai, de tudo aquilo que a Tua presença oferece, de tudo aquilo que o Teu Espírito Santo, Senhor amado Pai, já depositou sobre nós, Deus. Obrigado porque somos enriquecidos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas
e que nos guia a toda a verdade, Senhor, que nos esclarece, Senhor amado Pai, que nos coloca de volta no caminho, que nos guia, Senhor amado Pai, que pega na nossa mão como um professor, como um guia, como aquele que vê potencial em nós, Deus. Obrigada porque o Senhor vê potencial em cada um dos meus irmãos aqui. Obrigada, Senhor, porque sobre nós, ó Deus, sobre eles, há dons e talentos, ó Deus. E eu oro para esses dons e talentos sendo despertados, Pai. Eu oro, Senhor amado Pai, para a consciência de despertamento, Senhor amado Pai, de pertencimento, de localização, Senhor amado Pai, acerca desses dons chegando, em nome de Jesus. Olhos abertos para ver, ouvidos atentos para ouvir, em nome de Jesus. Eu oro por um corpo, Senhor amado, forte, fortalecido, um corpo bem ajustado, Senhor amado Pai. Eu oro por nossa igreja, a Igreja Verbo Distrito, funcionando como um corpo bem ajustado, Senhor amado Pai. Um corpo que corre com propósito, Senhor. Um corpo, Senhor amado Pai, que opera de forma eficaz naquilo para o qual foi designado, Senhor. Eu oro por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, Pai. Por tudo aquilo que Tu vais fazer ainda, por tudo que Tu tens feito. Eu oro por famílias edificadas, famílias arraigadas, famílias chegando nesse lugar, famílias se sentindo amadas neste lugar, Pai. Eu oro, Senhor amado Pai, te agradecendo, Senhor, que te daremos nós por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Obrigada por essa manhã festiva, Senhor, onde nós nos alegramos, ó Deus, por ver o cumprimento da Tua palavra alcançando a vida de pessoas, Deus. Nós nos alegramos, Pai, e nós profetizamos, chegarão mais pessoas, em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre pessoas, ó Deus, atendendo ao Teu chamado, pessoas sendo convencidas pela Tua palavra, Senhor, pessoas tendo um espírito vivificado, Pai. Nós oramos por esses cultos dominicais cheios, Pai, cheios de pessoas novas convertidas, em nome de Jesus. Pessoas chegando do norte, do leste, do oeste, do sul, de todas as direções, porque aqui é um bom lugar, aqui é um bom lugar para se estar, para crescer, para ser edificado, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por Tua palavra operando eficazmente no coração de todo aquele que recebeu a boa semente nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia.